Entonces tiene la palabra el profesor Baldo Hermes de Lima. Boa tarde a todos e a todas. Queria inicialmente dizer que fico feliz de estar aqui nesta mesa, né, com os colegas, alguns conhecendo pessoalmente hoje, outros já de mais tempo. Fico feliz com isso. É uma alegria, então, estar aqui. Quando a gente está feliz, a gente está alegre, né? Por isso que a gente vê hoje em dia tanta gente triste, né? Que não tão feliz, né? Não tão alegre. Agradecer a confiança em me convidar para estar aqui. É um momento certamente muito importante para você, para o seu orientador, para as pessoas, né, que com você partilharam essa caminhada. Então, ser convidado para um momento importante é sinal que você atribuiu a mim alguma importância, mesmo sem me conhecer, né? O que é um tanto arriscado, né? Porque convidar alguém para um momento como esse é muito importante. Então, não se convida qualquer um, eu imagino. Eu, pelo menos, não convido, né? As minhas bancas. Então, fico também, mais um motivo pelo qual fico feliz, fico alegre de estar aqui. Né? E já adianto, né, que me senti diante de uma tese, né, não só pelo volume, né, porque ainda bem que eu não vim de avião, vim de carro com a Marilda Cenoura, eu estava arriscando pagar excesso de bagagem, né? Mas pelo conteúdo, né, que você, seu orientador, seus co-orientadores apresentaram, né? Dizendo isso, eu digo que, né, no meu entendimento, considero uma tese em função do que se combinou no mundo acadêmico, que deveria ser uma tese, né? E que uma discussão interminável, né? Uma pergunta que assombra os doutorandos, né? Mas qual é a tua tese, né? Mas entre esses quesitos todos, dois para mim são suficientes, né? Que é relevância acadêmica e pertinência social, né? E no meu entendimento, e eu só posso falar no meu entendimento, não me proponho mais falar sobre o entendimento dos outros, até porque por muito tempo eu me dei essa arrogância e não foi nada bom. Então, no meu entendimento, você tem em mãos, né, uma tese de doutoramento. Dito isso, assim, eu vou fazer alguns comentários. E eu não sei que tempo eu tenho aqui, nós não combinamos tempo, mas eu vou tentar não me estender muito, né, até porque nós somos um número grande de pessoas na banca, né? Então, pretendo não fazer um discurso tipo espada. Sabe o que é um discurso tipo espada? Longo e chato. Vou tentar, assim, fazer alguns comentários. Não vou te fazer perguntas, né? Nunca faço nesses momentos, né? Vou fazer alguns comentários e que talvez depois, em outro momento, a gente até possa retornar a conversar sobre eles, né? E são todos eles comentários no sentido, assim, generoso, né? Com o qual eu li, né, o teu texto, né? E escolhi alguns, claro, que eu anotei aqui, mas nem vou pegar esse negócio aqui agora, né? Mas, se eu fosse pensar contigo algumas coisas, uma delas, por exemplo, que eu gostaria de conversar num outro momento, é uma questão que tu faz referência na tua dissertação, inclusive logo no início, sobre a questão do patriarcal, né? Sociedade patriarcal, patriarcalismo e tudo mais. Para mim, hoje, esse é um dos temas assim, que me desafia no sentido de entender o mundo que a gente vive.
E entender, para entender uma coisa, eu penso que tem que buscar retroceder no tempo dessas coisas, né? Ou desse fenômeno. Né? Por exemplo, para entender o ser vivo, nós precisaríamos voltar o quão distante possível fosse voltar às origens do ser vivo. Né? Mas, como a gente nunca vai conseguir voltar a essas origens completas, eu me contento em ficar 4 milhões de anos atrás, 3 milhões e meio, que é onde a gente tem alguns registros, né, que inclusive são aceitos cientificamente. Não que alguma coisa para ter validade tenha que ser aceita cientificamente. Né? Mas, para você apresentar uma tese no mundo acadêmico ocidental, né, tem que ser um trabalho científico. Né? Embora pudéssemos até conversar sobre isso. Né? Mas esta é a norma, esta é a regra, né? E nem vale a pena encrencar muito com ela no momento de fazer uma tese, né? Porque vai só dar incomodação. Então, para voltar atrás nessas origens, eu penso que se nós entendêssemos esse fenômeno da construção cultural patriarcal, nós teríamos um alívio muito grande e diminuiria muito a nossa trabalheira para entender algumas coisas que acontecem hoje, principalmente no campo das diferentes formas de violência que se estabeleceram nas relações. Para mim, não são relações que são violentas, às vezes, são de poder, porque são relações capitalistas ou comunistas. Como eu pensei por uns 45 anos da minha vida. Elas são relações cruéis, desonestas e de violência, porque são relações de orientação patriarcal. Tá? Isso é o que eu tenho tentado conversar e estudar bastante. E quando eu digo patriarcal, né, a alternativa ao patriarcal não seria o matriarcal. Uma sociedade de orientação matriarcal seria uma sociedade onde as mulheres dominariam. Ela seria uma sociedade de dominação, tão cruel quanto a sociedade patriarcal, onde os homens dominam. Simples assim. Só que isso tem uma encrenca muito grande. Se nós resolvermos encarar esse desafio, muitos discursos vão ter que ser mudados. Eu mudei muitos dos meus. E me fez muito bem. Muito bem. Não é? Um parênteses, lá na universidade, que eu e o Amarildo trabalhamos, a universidade é colada, o terreno da universidade faz divisa a fronteira com o terreno da base aérea, né? E lá tem uma sede ao sul do Brasil, né? De pilotos de caça da base aérea, né? Pilotos de guerra, né? Tem 4 aviões de caça, sempre muito sofisticadíssimos, né? Quando digo sofisticadíssimos, é bem preparado para matar bastante gente. Por isso que eles são eficazes, eficientes e sofisticados tecnologicamente. Né? Por isso que também, de vez em quando a gente fala em inovação, muito legal. Vamos conversar. Inovação para quê? Né? Para ser feliz ou para ter mais depressão? Né? Bom, então nessa base aérea tem 4 pilotos, né? Tem 4 aviões. E são coronéis aviadores. 2 são 2 homens e 2 são 2 mulheres. E eles competem muito entre eles, quem é melhor que você. Todos os dias tem que fazer manobra, né? Para todos os dias eles estarem bem habilitados, para se precisar matar alguém, eles não terem nenhum problema. Simplesmente vai lá fazer uma tarefa. E tem que ser muito eficiente e muito eficaz. Né? E então eles competem o tempo inteiro. O que eles estão fazendo? Eles estão simplesmente seguindo uma regra básica da sociedade patriarcal, independente de ser, né, um ser vivo do reino animal, mamífero, do sexo masculino ou do sexo feminino. Um outro exemplo que eu acho interessante, eu estou pegando esses 2 exemplos, nem sei por que eu peguei eles agora. Que quando estava acontecendo a guerra do Golfo, né, do Iraque, a última,
acho que muitas pessoas se escandalizaram quando algumas imagens vazaram da prisão de Abu Ghraib. Quando apareceu uma cidadã, né, norte-americana, que morava numa cidadezinha, agora não me lembro o nome, bem pequena, uma cidadezinha dos 40 mil habitantes, né? Era uma senhora casada, tinha filhos, e era uma oficial do exército norte-americano. E apareceu aquela cena, né, que eles pegavam os prisioneiros, colocavam uma corrente, uma coleira de cachorro, e passeavam nos corredores e os homens faziam xixi na cabeça do prisioneiro. E essa senhora gostava muito de fazer isso. Né? Isso não é porque ela fosse uma mulher ruim, um homem, porque ela era um ser regido pela égide da sociedade patriarcal. Voltando para cá, a nossa educação, com raras exceções, e nós não podemos pensar o mundo pelas exceções, temos que pensar o mundo pelas coisas, pelas médias ou pelas coisas mais gerais, mas, né, é orientada para o currículo patriarcal, uma avaliação patriarcal, técnicas pedagógicas patriarcais e assim por diante. Quando eu me dei conta disso, eu me livrei de ter que ler e estudar uma infinidade de tranqueiros, porque eu não vou fazer mais nenhuma tese, né? Para defender isso, assim, e ser aprovado ou reprovado. Pode reprovar um artigo meu ou um livro, mas aí eu vou para outro lugar. Então tem coisa que a gente pode fazer, nesse momento outra não pode. Então, para mim, professor, né, esse seria um dos temas que, para mim, podem ainda te jogar para frente, né, se tu resolver um dia olhar para isso um pouco. E temos algumas bibliografias sobre isso já, né? Tem algumas autoras e autores. Hoje de manhã, né, na conversa que a gente fez aqui, nessa sala, né, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Na educação, no amor e na liberdade. Que essa sociedade patriarcal, sociedade de dominação, é a sociedade da negação do amor, da negação da liberdade, da negação do respeito ao outro, da negação, né, da aceitação do outro. Enfim, o resumo, negação do amor, como a emoção que nos constitui. Né? E tu fala bastante na questão da emoção, da razão, né? Eu lendo ali, anotei umas coisas, né? O que eu penso sobre isso? Ao contrário do que eu aprendi, que nos ensinaram, né? Nós não somos seres da razão, nós somos seres da emoção. Para mim, tudo aquilo que nós fizemos, aquelas atitudes, o que interessa é o que nós fizemos, que nós dissemos que são decorrentes da razão, elas são decorrentes de uma emoção. Toda ação racional é decorrente de uma emoção que a precede. Tá? Isso é o que eu penso hoje. Né? Mas então, uma outra questão assim, que eu acho assim, muito interessante de se pensar é quando tu faz ali um belo estudo, né? Quando tu traz os dois exemplos, até anotei de novo aqui, mas da Coreia do Sul, né? Porque está do norte, não se sabe nada, né? Porque não tem liberdade. E da Finlândia, né? Como é que eles têm têm índices excelentes, né? E entre as diferenças, que rolam várias, uma delas é a presença da competição, ou a ausência da competição, ou o incentivo maior à competição, ou menor. Né? Tu disse que numa tem, então não tem. Para mim, isso é uma coisa que está resolvida na minha cabeça. Competição não rima, por exemplo, com educação. Em qualquer ação que houver competição, pode estar acontecendo qualquer coisa, menos educação. E aí, claro, precisaríamos conversar sobre educação. Cada um de nós tem entendimentos, mas que são bastante diversos, às vezes. Mas como a gente conversa muito pouco sobre as coisas, e conversa muito pouco sobre as coisas, porque a gente não tem tempo, porque o nosso tempo vale dinheiro, o nosso tempo vale ouro. Então, ele não pode perder tempo com conversar sobre uma coisa que já estão resolvidas, todos nós sabemos que é educação, né? Muito estranho isso, então nós sabemos por que estamos tão mal, né?
Então, essa questão da competição, para mim, é fundamental. A competição é patriarcal. Nós não sei, porque eu falei dos 3 milhões e meio, 4 milhões de anos atrás, é até onde se vai fazendo achados arqueológicos que são aceitos para serem mostrados como argumento. Não foi encontrado nenhum vestígio de relações competitivas. Não foi. Na nossa origem, nós éramos seres cooperativos, e fomos por muito tempo. E existiram sociedades cooperativas. Sociedades não de orientação patriarcal, mas sociedades de orientações matrísticas, em torno de 5 a 7 mil anos existiu na Europa. Isso, como eu diria, é científico. Né? Então, quer dizer, não é viagem. Isso sim já existiu, é uma possibilidade. Não se encontrou nos achados arqueológicos dessa sociedade instrumentos que separassem, por exemplo, as atividades que os homens e que as mulheres faziam. Não se encontrou instrumentos onde existisse demonstração de hierarquia, em consequência de poder ou de dominação. E a gente escuta muito as relações da gente, inclusive no mundo acadêmico, né, quando fala da competição, algumas coisas assim estranhas, né? A sociedade é competitiva. Cara pálida, mas quem é a sociedade? Eu não sou competitivo. Então onde é que tu mora? Que sociedade está falando? Não encontra a sociedade. A sociedade não é uma abstração. Ninguém de nós aqui encontra a sociedade caminhando na praça. E aí, bom dia, sociedade, boa tarde, sociedade, tu encontra o marido, o colega aqui, o rapaz. Sociedade é feita de indivíduos. Não existe uma sociedade que não seja composta de indivíduos. E elas são o que esses indivíduos são. Esses indivíduos são o que eles desejam ser. Então, é outra expressão que se escuta muito. Uma competição sadia. Me poupe. Me poupe. Não existe competição sadia. Por uma questão óbvia, inegável. É um fato. E contra fato, não é argumento. A competição é a negação do outro. Por essas e outras que eu não consigo mais olhar jogo de futebol. Nunca olhei muito, mas olhava. Né? Não é como, eu não resisto 10 minutos de uma partida de futebol. Né? E se você observar um jogo de futebol, se você estudar a ética no campo de futebol, é assim, brincadeira, né? O juiz sempre joga quando marca um gol, por exemplo, contra o meu time, né? Agora, quando ele marca a favor do meu time, e mesmo que os jogadores sejam impedidos ou feito falta, eu não reclamo nada. E assim por outros, fingir, porque é uma competição. E só tem uma maneira de não sermos competitivos. É não entrarmos no mundo da competição. Não? Mas não pode. Pode. Eu posso viver... Tenho 68, posso viver até os 100 sem competir com ninguém, né? Competição é uma escolha. Se tivéssemos tempo, eu mostraria vários exemplos aqui para vocês, de coisas que vocês fizeram e fazem, e acham que precisam competir para fazer isso. Eu mostro que tem que fazer isso e até melhor, sem competir. E a nossa educação é o lugar da competição. E aqui, talvez, o que seria muito interessante de se ver, talvez não se vê ainda, sobre, por exemplo, esses exemplos da Finlândia e da Coreia, se essas pessoas são felizes quando tiverem 40, 50 ou 60 anos. Uma coisa já se sabe, foi um estudo muito longo na Inglaterra, depois da Segunda Guerra Mundial, estudaram alunos brilhantes, considerados brilhantes segundo alguns critérios. Se formaram em cursos de brilhantismo. Mais de 92% deles não conseguiram saber boas relações de trabalho, nos lugares que foram trabalhar, e nem conseguiram ter relações amorosas, afetivas, felizes na sua vida. O índice de suicídio dessas pessoas, né, foi mais que 3 vezes do que aqueles alunos que eram considerados medianos. Alunos lá, sim, e aí depois de tal, se formavam. A percentagem de alunos desse tipo, que tiveram excelentes relações nas empresas que trabalharam, né, foram alunos desse tipo, medianos. E os índices de felicidade dessas pessoas, né, também foi 3 ou 4 vezes maior que dos alunos brilhantes. Então, tem uma coisa mais aí para a gente conversar. E não é questionar os índices, não. Vamos conversar para ver em que nós podemos melhorá-los, né? Bom, também, isso tem a ver com uma questão que tu fala, né, na questão técnica e profissionalizada, né, da profissionalização técnica, então, né, também não vou falar aqui, né.
Outra coisa que tu fala que me interessa muito também, não vou falar, né, mas eu quero fazer referência à educação pré-natal, né? Entre todos os entendimentos que se possa ter sobre isso, essa é uma questão importante. Com isso, nós alargaríamos os nossos horizontes, nós ampliaríamos a nossa mente sobre o que é uma criança, um bebê, prefiro um bebê, né? Do que ela precisa, né? A gente vai ver, ela precisa de muito pouco do que aquilo que a gente acha que ela precisa, né? E quando ela pede, ela só pede o que ela precisa. Uma criança, um bebê, não pede nada que ela não precise. Nada, ponto final, que ela não precisa. Tá? E a última coisa que eu queria falar... preparação de mães e pais. Aí realmente é um trabalho... séculos. São completamente despreparados para a maternidade. De novo, maternidade como um cuidado. Então, maternidade não é... A maternidade é um carinho, é uma atenção, né, que se reflete, que é o resultado de uma emoção do amor. Então, tanto nós homens, quanto vocês mulheres, nascemos biologicamente, antropologicamente, esotericamente apetrechados para exercer a maternidade. Eu não aceito que me tire esse direito. Porque eu tenho essa possibilidade, eu tenho que querer, eu tenho que desejar. Então, para encerrar, agradecendo o convite, agradecendo a presença de vocês e de todos vocês que estão aqui, como eu disse de manhã. Então, estar aqui é um lugar importante para vocês estarem. Pergunte para os colegas, amigos, familiares, de todos vocês, eu digo, fazendo para meus alunos, nas palestras. De repente tem um casal, assim, né, que resolve ter uma criança, biologicamente ou adotar. Perguntem para esse casal, que pode ser 2 homens, 2 mulheres, né? Ou um homem, uma mulher. Por que motivo que ter um bebê? Escute a resposta. 99,9% deles, ou seja, 20 nenhum, vai dizer o principal motivo pelo qual nós deveríamos querer ter um bebê, um filho, uma criança. Sabe qual é o motivo? A possibilidade de colocar mais amor no mundo. Só isso. Por isso que estamos completamente desapetrechados para ser pais e mães. Quem se achar os melhores pais e melhores mães ainda está muito longe, né? Que pensam filho, né? Para ter expectativas sobre ele. Antes de nascer, o pai e a mãe já infernizaram essa criatura intrauterina de expectativas. E aí começa toda a encrenca, né? E aí nós temos hoje altos índices de suicídio de jovens formandos universitários. O Brasil é um país dele. Se forma brilhantemente, às vezes termina um doutorado com 28 anos de idade. Dali a 6 meses comete suicídio, né, numa madrugada, num apartamento de uma grande cidade. Muito obrigado. Muchas gracias, profesor Baldo Hermes de Lima, muy amable por sus palabras. Seguimos el criterio de profesores que no son de esta universidad y después los profesores que son de esta universidad. Entonces tiene la palabra el profesor Amalido Trevisan. Obrigado, professor Agostinho. Boa tarde a todas e a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui e ter sido convidado para esse brilhante momento da defesa do Carlos Sabi. E por isso agradeço muito o convite, Carlos, teu, do orientador, professor Geraldo, e do professor Agostinho, orientador na Universidade Autônoma de Madrid. Como você mesmo dissesse, eu acompanhei boa parte desse projeto, desse processo, e então é uma satisfação dupla, né? Porque quando a gente vê um trabalho assim sendo concluído, a gente já fica muito feliz. É esse o objetivo pelo qual estamos lutando dentro da universidade, é pela pesquisa, né? É pelo desenvolvimento da ciência, do conhecimento e do autoconhecimento, e sabendo o contexto, né, que nós estamos vivendo. Cortes de verbas para pesquisa toda hora,
E é engraçado que num momento como esse, trágico e catastrófico, é que os governos lembram daí da pesquisa, né? O Trump deu uma canetada ali, deu 8 bilhões de um dia para outro, lembrando da pesquisa, e vários governos, agora eles lembram da pesquisa e valorizam. Mas o resto do ano, o resto do tempo, a gente sabe como é que é, né? É cortes e cortes e mais cortes. Outro dia eu vi no site do CNPq, que a gente dá pareceres, né, para projetos e tudo, como todos fazem parte da academia, e eu olhei lá, projetos aprovados, na faixa em que eu poderia me enquadrar. Aprovados 1.113 projetos de pós-doutorado sênior. 1.113 projetos. Então, são 1.113 projetos num edital que foram lidos, apreciados e avaliados e considerados, né, em condições de ser implementados para os professores de várias universidades do Brasil sair para fora e fazer suas pesquisas em centros de excelência. E aí eu pensei assim, bom, será que todos foram implementados? Aí fui olhar aqueles que na decisão final tinham sido implementados. Quantos daqueles 1.113, apenas 13 projetos implementados? Ou seja, menos de 1%. Menos de 1% recebeu o recurso. Então, num momento como esse, a gente tem que saudar, né, um trabalho dessa natureza, por isso que eu fico duplamente, porque eu acompanhei esse processo muito de perto e sei, né, a importância da pesquisa para além, né, desses momentos trágicos e catastróficos que nós estamos vivendo. Quero te parabenizar, então, Carlos, por essa conquista e aos colegas orientadores, inclusive até porque eu estive em Madrid, juntamente com a Neiva, durante a tua instância essa do doutorado sanduíche. Estivemos lá, visitamos o Carlos, tudo, e foi assim um momento muito importante, muito bacana, porque ele já tinha passado por uma situação de crise, depois ele nos contou, entre um vinho e outro, né, Carlos? Naquela bela Madrid, nos contou das dificuldades que ele teve, né, inclusive para escolher um apartamento que não tinha calefação, inverno madrilenho, passou por uma série de problemas de saúde, enfrentou, a gente acompanhou também até por troca de mensagens, e ele enfrentou tudo aquilo, e quando a gente chegamos, ele estava no meio da instância, e daí a minha esposa disse assim, Carlos, daí ele mostrou lá o que ele tinha produzido, viu, professor Valdo? Era mais do que 400, era 600 páginas. Carlos, vai passear com a tua cachorrinha, Carlos. Chega um pouquinho. E eu puxei, eu gosto de futebol, né? Eu puxei, Carlos, vamos assistir o Brasil está tendo a Copa do Mundo. Vamos lá torcer pelo Brasil. Aí nós marcamos lá uns lugares, uns sítios para nos encontrar à noite, a hora que nos Jogos do Brasil. Né? Porque, olha, como é que se diz assim, perca-se pelo excesso, mas não pela falta, né? Esse é o caso. Então a gente acompanhou tudo isso e depois nós fomos para um evento em Salamanca, daí o Carlos foi lá para nos visitar também, para nós passear pela bela cidade de Salamanca. Então foi uma instância muito bacana, muito importante, muitos aprendizados, e entre eles é óbvio, né, essa consciência que ele trouxe para nós, aqui para a UFRGS, e para o Brasil, de certa maneira, né, o trabalho do professor Agustín de Laerran, que é óbvio, né, o professor Agustín já esteve outras vezes aqui no Brasil, mas eu acho que o objeto de tese deve ser a primeira aqui no Brasil. Certamente lá na Espanha já teve outras teses sobre esse trabalho. E realmente é um reconhecimento recíproco e que também merece ser e ter as congratulações todas, né? Então eu fiz assim uma análise tipo espada, né? 6 páginas, mas não vou dar o trabalho aqui de repassar tudo. Avaliei assim um pouco a parte do trabalho do Carlos inicial, a questão toda da análise que ele faz da desigualdade econômica, que esse é um ponto fundamental, né, que as sociedades têm que repensar esse modelo concentrador. E a educação, óbvio que ela não vai debelar isso, mas ela tem uma parte nesse latifúndio e ela tem uma responsabilidade muito grande nesse processo.
depois você passa por as discussões, né, dos índices, esses que a gente sabe, né, que são índices bastante fechados. Inclusive nesse evento lá em Salamanca, o professor contestou bastante esses levantamentos. Uma porque ele se prende a algumas áreas, né, do conhecimento, e outro porque está havendo toda uma mercantilização em cima disso, né? Tem empresas que adquirem esses conhecimentos, essas pesquisas, e depois revendem para os municípios, para os ayuntamentos, né? E a preços caríssimos, fazem toda uma merchandising violentíssima. Isso já tem provas, né? E tem trabalhos sobre isso. Então a gente sabe, óbvio, que poderia colocar muitos senões em cima dessas pesquisas, esses levantamentos, mas é o que nós temos, né? São dados que nós temos, são dados globais, são os big datas que comandam as políticas. A gente não pode fechar os olhos que isso está comandando as políticas e as decisões, e o porquê que nós estamos tendo essas consequências, né, do sistema estar fechando, excluindo as disciplinas das humanidades, por exemplo, que são fundamentais para a democracia. Sem as humanidades, certamente nós seremos mais pobres na convivência, em solidariedade. Poderemos ter mais controle sobre o mundo, mas que controle é esse, né? Que diante de um vírus está todo mundo apavorado aí. Que controle é esse? Temos que investir em matemática, física, química, só porque é isso que nos dá o controle, que nos dá mais condições econômicas. E cadê a solidariedade, cadê outros valores, né? Cadê a capacidade da empatia, da espiritualidade e outros tantos elementos, como o Carlos apontou aqui, a partir da pedagogia radical e alguns que ele incluiu, e que são partes da condição humana, e que a educação e a sociedade, de modo geral, deveria olhar com mais cuidado, porque caso contrário nós vamos, como diz aquele belo livro, né, as democracias podem morrer, e se as democracias morrerem, né, os saudosos da ditadura, quem sabe, fazem um cursinho na Coreia do Norte, em Cuba. Vamos lá ver como é que está esses países. Vamos para lá, né? Vamos para lá protestar, para ver como é que é viver numa ditadura. Eles contestam tanto os comunistas, mas não querem abrir mão desses preceitos. Então, essas questões que a gente defende, né, a liberdade, a democracia, isso tem que ser... E as ciências humanas e o papel das humanidades nesse processo, para a gente aprender a conviver e aceitar a diferença e não achar que a culpa é sempre do outro. A culpa e a responsabilidade, essa tese do bode expiatório, né? Temos que achar um bode expiatório, assim como a presidenta, era só tirar a Dilma, né? E ela foi um bode expiatório. E aí, melhorou? Quer dizer, então, vamos repensar, vamos pensar assim, qual é a minha responsabilidade dentro desse processo? E é esse trabalho de autocrítica que fazem as humanidades a todo momento. Por isso que ela deveria estar em todos os currículos. A espiritualidade deveria estar em todos os currículos, né? E as humanidades, a filosofia, a pedagogia também deveria estar presente para ajudar, né, engenheiros, agrônomos, veterinários e vice-versa. E as ciências deveriam estar mais presentes na educação, como já diz, né, Michel Serres e tantos outros. Então, eu acho que o teu trabalho vai nessa direção, Carlos, e só tenho assim a te parabenizar. Claro que, se for publicar em livro, eu tenho aqui algumas sugestões, bem poucas coloquei aqui, mas poderia dar outras, e é óbvio, né, porque é um trabalho acadêmico, para passar para um grande público em forma de livro, talvez precisaria, né, aqui ou acolá alguns pequenos ajustes. E aí eu me concentro mais num aspecto do teu trabalho que me chamou especial atenção. Só queria referendar isso para depois finalizar, que é a questão da espiritualidade. Tem uma frase do Goethe, grande literato, que foi citada pelo Walter Benjamin, que diz assim: a natureza tem o dever de nos fornecer um novo campo de ação quando aquele que temos aqui nos for tomado.
A natureza deveria ter, né, um outro campo de ação, certamente, o que reflete, né, a compreensão da espiritualidade. Gostei muito, Carlos, da referência a esse aspecto, acho que foi uma referência bastante corajosa, e mais, você teve a capacidade de se jogar nessa experiência. Você podia ter dissertado, como de fato fez, né, sobre autores e tal, valorizando a questão da meditação, está na pedagogia radical, e valorizando outros autores que enfocam esse aspecto, mas você foi além, você se jogou nesse processo. Isso é característico das ciências humanas, né? Não ficar fora, não ficar peixe fora d'água. Você se jogou, contou experiências da tua vida. Essa coisa, assim, eu gostei muito desse momento que você falou de um pássaro, o pássaro pardal, que chegou na tua mão quando você era criança. Depois a previsão da morte do teu pai, que ele próprio previu a morte, e que aconteceu naqueles dias, né, que ele havia mais ou menos previsto quando chegasse 50 anos. Isso para quem não leu o trabalho, né, só referendando. E o que eu diria, sabe? Eu fiquei bastante tocado porque eu acho que no plano espiritual não há coincidências, não existem coincidências. Eu acho que tudo tem a ver com tudo. Quando a gente entra nesse nível, a gente vai ver conexões que normalmente a gente não enxerga. É como aquilo que o professor Agostinho falou hoje pela manhã. A gente enxerga a parte visível da Lua e acha que a Lua é aquilo ali. Não, a Lua é muito mais do que aquilo. Então, e aí eu me reportei às grandes tragédias, do Édipo Rei, por exemplo, quando Tiresias foi indagado por Édipo, por que estava tendo toda aquela decadência do reino, aquelas pragas, tudo aquilo. E ele chama o Tiresias, que era um sábio, era um hermeneuta, ele era um decifrador de signos, e ele era cego. E por que está acontecendo isso? E aí o que Édipo disse? Eu fui lá buscar essa frase. Por tua vez, Tiresias, não nos recuses as revelações oraculares dos pássaros, nem quaisquer outros recursos de tua arte divinatória. Salva a cidade, salva a ti próprio, a mim e a todos, eliminando esse estigma que provém de um homicídio. Ou seja, Édipo revela o quanto a espiritualidade, e nesse caso a leitura do oráculo pelo voo dos pássaros, é capaz de auxiliar na prevenção à violência, por intermédio da cura espiritual do trauma causado por um homicídio. E Tiresias responde. Tiresias é um sábio hermeneuta porque ele sabe que a ruína do Édipo seria a própria ruína dele. Então ele recusa dizer a verdade, ele acaba tergiversando. Ele conversa o Édipo, tenta sair pela tangente. E aí ele diz assim: ó terrível coisa é a ciência quando o saber se torna inútil. Eu bem assim pensava, mas creio que o esqueci, pois do contrário não teria consentido em vir aqui. Quão terrível quando a ciência é inútil, né? Aí então dizem os entendidos, os experts, que aí está bem o conflito entre a racionalidade, né, que representa o saber a partir do Édipo, o racionalismo, e o saber que vem da hermenêutica, afetiva e espiritual de Tiresias. Por isso, a necessidade da formação pedagógica incorporar, né, o estudo da espiritualidade para refinar as nossas crenças. Aqui no Brasil, nós estamos passando por um momento sui generis, em que as crenças estão sendo usadas politicamente para discriminar os outros, né, para o mercado da fé, né, a minha crença é que salva e as outras não. Então, há necessidade de refinar essas crenças. Não é qualquer religião que salva. Eu não acredito nisso. Inclusive, também acho que não é só na religião que se manifesta a espiritualidade. É um dos aspectos da vida humana em que se manifesta a espiritualidade. Édipo depois fura os olhos, quando ele sabe a verdade. E aí Brandão, que é um especialista, vai dizer que Édipo fura os olhos do rosto, né, para poder enxergar melhor.
para poder enxergar para dentro dele mesmo. Então, o autoconhecimento surge, depois tem a terceira parte da tragédia, que ele vai levado por Antígona, que é a sua filha, né? Ele chega apoiado no ombro dela para um jardim da espiritualização, que é o jardim das Hespérides. Então, Édipo passa por todo esse processo. Ele teve que perder o olho que enxerga só coisas visíveis, né, para poder enxergar o invisível, para enxergar o essencial da condição humana e da sua própria condição. Ele teve que desenvolver o olho interior mediante a tragédia. Kant dizia: pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegos. Intuições sem conceitos são cegas. E nós poderíamos dizer: ciência sem espiritualidade é vazia. Porém, as intuições espirituais sem conceitos ou sem conhecimentos também são cegas. Um campo precisa do outro, e os dois necessitam a formação pedagógica. Por isso me perguntei durante a leitura, aí minha curiosidade bem pessoal, Carlos, aquelas perguntas que eu faço assim, agora eu vou fazer publicamente, mas eu faço perguntas para o Carlos assim, só em off. Carlos, nada a ver com a academia. Mas agora eu pergunto: o que estaria tentando a natureza falar para o Carlos? A natureza fala pelos pássaros, né, pela espiritualidade. O que veio anunciar aquele pássaro que veio parar na sua mão? O que significa o plano, e aí traduzindo, né? O que significa o plano espiritual na formação cultural de professores? De que forma a espiritualidade poderia contribuir para o descondicionamento humano, de suas limitações da consciência, e talvez impactar de maneira mais efetiva a educação? Não precisa ser agora, Carlos, pode ser mais tarde, quando nós formos para uma janta aí. Agradeço e parabenizo orientando e orientadores pelas excelentes lições que pude aprender com a leitura da tese, a qual fui capaz de trazer à luz e definir uma ampla proposta para repensar os estatutos pedagógicos para uma cidadania mais consciente, apoiada em contribuições da pedagogia radical e inclusiva. Considero o texto muito bem elaborado, construído com criatividade e originalidade. A questão da sistematização, a capacidade de sistematização. E daí, assim, eu te parabenizo particularmente pela tua performance hoje, Carlos. Olha, fiquei assim, muito bem admirado, né, da tua capacidade de síntese. De 400 páginas você traduziu. Eu acho que agora, Carlos, tem assim, depois que passar a epidemia, né, gente, ele vai ter uma missão, né, vai sair assim, tipo Édipo, né, espiritualizando por aí, levando esses slides, mostrando essas grandes vai virar um descobertas pastor aí. Eu acho, pode passar na nossa universidade, depois nós vamos ajeitar vamos convidar para um momento para nós discutir lá na nossa universidade, que precisa muito dessas reflexões. O agir comunicativo, eu nem quero entrar, né, que daí é a minha área, nem isso que eu vou poupar todo mundo aqui, os colegas, que daí seria, por isso que eu peguei a espiritualidade, que não é um campo muito comum na academia. Então, finalizando, a contribuição da tese é relevante, deve ser estudada e refletida, inclusive por todos aqueles que têm poder de influenciar e decidir sobre as políticas públicas de educação. Uma vez eu vi, olha, das tantas teses, um membro da banca disse: manda para o MEC, manda para o MEC. Eu digo aqui, Carlos, a segunda vez, manda para o MEC. É necessário, principalmente num momento como esse, né, de exaltação de crenças xenófobas que são referendados por autoridades, inclusive, que defendem, né, nem vou falar, mas terra plana, as vacinas não valem nada, o aquecimento global é uma mentira. Eu acho que a tua tese vai ajudar a abrir, não sei, né, se eles lerem, se tiverem coragem. Parabéns a todos. Era isso, muito obrigado. Muchas gracias, profesora Marildo Trevisan, por sus palabras. Tiene la palabra la profesora Nilda Estacanela. Boa tarde a todos. Boa tarde, Carlos.
Meus cumprimentos aqui à banca, e ao professor Geraldo, os agradecimentos ao Carlos, ao professor Geraldo, ao professor Agostinho pelo convite. Bem desafiador para fazer a arguição desta tese de peso, né? Eu até pensei que ia colocar na minha balança, depois eu acabei esquecendo. Mas são 511 páginas, para alguém que está com as articulações todas comprometidas, foi um esforço bastante grande de fazer a leitura com o respeito que o Carlos merece. Acho que isso é bem importante registrar aqui. O Carlos merece o nosso respeito pela sua ânsia de estudar e de se dedicar a essas alturas da vida. Eu acho que é um testemunho para que outros, né, possam seguir essas alturas da vida. O Carlos projetou e conquistou, né, o tempo do estudo, o tempo da produção do conhecimento. Então, trazendo alguns elementos, evidentemente que não vou trazer todos os que me chamaram a atenção, mas vou fazer alguns comentários e eu começo pela questão mais afetiva, né, do movimento que o Carlos passou para a construção da tese. Foram 3 títulos, não é, Carlos? Foram muitos movimentos até chegar ao texto da apresentação que comunica as suas ânsias, né, e a sua militância. Acho que isso fica muito claro ao longo do texto, né, toda a militância do Carlos por um mundo melhor. E na abertura da tese isso fica bastante evidente, né, quando o Carlos traz uma referência a Martin Buber, né, e a citação: o homem é a potencialidade radical cristalizada em existência. E essa profundidade da citação do Buber vai se desdobrando no texto, né, no modo como o Carlos vai se expressando. E vai construindo o seu argumento, o seu convencimento. Então, desde o líder estudantil, o eletricista de automóveis, eu desconhecia esse contexto, né? Apaixonado pela administração e pela filosofia, mas também gestor de um banco, professor universitário, estudante da pós-graduação estricto sensu e entregue ao estudo e à pesquisa, e de uma pesquisa que fomenta, né, que se procura defender o desenvolvimento do estado primitivista do ser humano, pelo menos problematiza isso, né, para se construir algo que realmente possa apontar para uma vida melhor, né, para uma vida boa. Então, desde o mestrado, nas disciplinas do doutorado, no projeto de qualificação, que eu também tive o privilégio de acompanhar, o Carlos mantém o seu perfil de escrita, que é assumido com originalidade. E eu expressei muitas vezes, né, Carlos, que muitas vezes, né, as minhas competências leitoras não alcançam todo esse estado consciente, né, ou não alcançam a necessária interpretação dos teus escritos. Mas o que você nos apresenta aqui, eu acho que eu também evoluí nessa interpretação. Enfim, nós temos um contributo bastante importante, especialmente nas 185 páginas do capítulo 2, poderia ser a tese toda, né, que é o capítulo 2, que desenvolve, faz toda a revisão de literatura da pedagogia radical, e das 28 citações, né, que o Carlos traduz, não só traduz da língua, né, mas também faz uma tradução, o entrelaçamento dos conceitos desenvolvidos pelo autor, né, pelo pai da pedagogia radical, nesse texto. E o que eu penso que deve ser amplamente desenvolvido. Eu já anteciparia aqui, cochichei um pouquinho com a professora Terciane, eu acho que seria bastante interessante nós fazermos um mini curso, talvez entrelaçando a pedagogia radical, talvez a pedagogia da autonomia e da libertação, com toda a teoria da complexidade, talvez trazendo uma Maturana. Como é que nós nos enxergamos, né, desses diferentes campos teóricos no que o Carlos está apontando na tese, né? E como é que nós enxergamos a educação? E aí, a educação, de que educação o Carlos está falando quando ele traz ao longo do texto, muitas vezes, essa expressão, e algumas vezes traz como ensino. Então, é uma educação do ser humano que acompanha todos os seus processos de socialização, os seus processos de interação social e também seus processos de atuação profissional,
mas também é uma educação que acontece nos espaços institucionalizados, quando nós institucionalizamos também a aprendizagem. E a aprendizagem do que nós institucionalizamos e que nós medimos nos rankings, né? Então, você traz o panorama da Finlândia, o panorama da Coreia, e, enfim, essa universidade, a Universidade de Caxias do Sul, é uma das universidades no mundo, né, a única brasileira credenciada para desenvolver a pedagogia da inovação, que é desenvolvida por uma universidade finlandesa. Inclusive, estávamos com passagem comprada já para daqui a 2 semanas viajarmos e fazermos uma imersão também nas escolas finlandesas na educação básica, que até então a nossa expertise institucional estava voltada à educação superior, né, à pedagogia voltada para a inovação. E a Finlândia, na interação com essa universidade, visualiza a potencialidade disso na educação básica. Então, nós íamos lá, nós somos credenciados para disseminar isso, mas evidentemente tivemos que o evento foi cancelado, as visitas foram canceladas, a missão toda, e não temos notícias da nossa passagem, do que nós já pagamos, se vai ser devolvido. Mas, enfim, feito esse contexto, né, posso registrar que as ênfases na dissecação de suas compreensões sobre o conceito de Estado consciente são transversalizadas pelo desejo de assunção de posturas virtuosas, e aqui tem uma conexão bastante importante com a dissertação, e acompanham todo o texto da tese, visando a emancipação do sujeito, e de modo que ele fique mais próximo dos valores verdadeiros e da autonomia. Ao longo do texto, o Carlos vai fazendo várias construções parciais da tese, né, e entre elas a que considera que o ensino contribui para o distanciamento da condição de emancipação do ser humano. E aqui você está se referindo à educação escolarizada, e essa aqui vai ficar uma das perguntas, né? Como que é isso, né? Quando nós pensamos em educação, nós já pensamos em escola. Parece que nós já naturalizamos que a educação só acontece na escola. E aqui você faz uma denúncia, né? Que o ensino, ele contribui para esse distanciamento. Justamente por, talvez, né, Carlos, e eu até atribuo que sim, por esses rankings que objetificam as trajetórias das nossas crianças, dos nossos jovens, e definem o que deve ser aprendido, o que deve ser memorizado e o que deve ser devolvido, para não usar a palavra regurgitado, pelos nossos estudantes, para que eles se posicionem bem nos rankings. Então, eu tenho que ser solidária também aos professores brasileiros, né? Eu sou professora egressa, né, aposentada e nativa da educação básica, onde eu atuei por 33 anos. E as condições que nós temos, né, para fazer a educação, para acolher as nossas crianças nas escolas, elas são muito distantes do que a educação, por exemplo, na Europa, consegue efetivar com seus estudantes. Eu trago sempre o exemplo que, no período que eu morei em Londres, eu, com bolsa da CAPES, para desenvolver meu estágio de pós-doutorado, eu visitei escolas inglesas, no inverno inglês, inverno britânico, e a temperatura era 8 graus. E eu rememorei meu tempo de professora, que para começar a dar aula eu tinha que pedir para os meus alunos fazerem exercícios, tirarem os sapatos, porque os pezinhos estavam congelados, encarangados, para que eu pudesse dar aula, ou então fazer exercícios para que eles aquecessem as mãos, para que pudessem escrever. E às vezes pedir, implorar que o lanche fosse invertido, que não fosse somente às 10 horas da manhã, porque eles chegavam com fome, e com frio a fome fica mais acirrada. Então, é impossível fazer essas comparações, né? Então, eu acho que talvez, Carlos, nessa contextualização, nesse teu esforço grande desse primeiro capítulo, que, se eu não me engano, tem 98 páginas, ou alguma coisa nesse sentido, que você nomeia como uma apresentação, mas tem um tom de introdução, né, também de contextualização, e aí a conversa com os teus orientadores, se isso vai ser quebrado ou não, eu não vou entrar nesse mérito, né, da questão da estrutura, mas nós, não tem comparação. Não dá para nós compararmos cadeira com mesa, ou cadeira com banana, ou cadeira com laranja, porque as condições são imensamente desiguais do que se passa nas escolas, especialmente nas escolas públicas, do contexto europeu e do contexto ou asiático, né, e do contexto brasileiro. Então,
as tentativas que os nossos professores fazem e as boas práticas que acontecem, elas não ganham visibilidade, justamente porque os grandes grupos, né, mercantis, eles têm interesse que, de fato, a gente tenha essa imagem muito negativa daquela professora, daquele professor que está lá na periferia, tentando fazer educação, tentando levar uma vida um pouco melhor para essas crianças, para esses adolescentes, de modo que eles possam construir a sua cidadania gradativamente no espaço que, enfim, é destinado para eles como direito. E um direito à educação que no Brasil tem apenas 31 anos. É um direito à educação assegurado na Constituição Brasileira em 1988, mas um direito à educação que foi resultado de uma luta e que ainda demanda muito reconhecimento, porque falava agora pela manhã com um pai, um professor nosso aqui que é pai de 2 crianças e que optou por tirar os filhos da escola pública, da escola privada para levar para a escola pública, mas que se depara nessa troca quando que os professores estão num dilema, porque um gestor, né, um grande gestor, né, do Estado, define a mudança no currículo, a inserção de disciplinas e delega para os professores fazerem de modo diferente. Em que condições esse fazer diferente, né? Com salários atrasados, salários parcelados e um conjunto de outras coisas. Então, eu acho que isso que você aponta, né, a busca, né, por essas posturas virtuosas, por uma educação e também por um ensino, né, ou por uma educação escolarizada que contribua para o desenvolvimento de uma virtude cidadã, continua sendo muito emergente e urgente para que nós possamos desenvolver. E o que implica essa, né, a decorrência disso seria o Estado consciente. E aqui fica um pouco dos meus limites na interpretação, porque eu estou encharcada de leituras de outro campo teórico, e o que é o Estado consciente, e que relações eu estabeleço entre o processo, a superação dos processos de alienação, por conta do desenvolvimento da criticidade, sem desconsiderar as nossas historicidades. Quando eu trago essa questão do contexto, olhar a educação finlandesa e olhar a educação brasileira, nós não podemos desconsiderar a historicidade. Evidentemente que também os aspectos socioeconômicos, geográficos, culturais da Finlândia interferem, né, em termos de também toda a dimensão que é o Brasil, mas a Finlândia, nós tivemos as colegas finlandesas aqui no final do ano, falando sobre isso, a Finlândia estabeleceu como prioridade, né, a educação, como prioridade nacional. Então, em que medida que, em termos brasileiros, nós continuamos tendo a educação como prioridade no discurso, mas, de fato, o reconhecimento nas ações não se efetiva. Mas, enfim, queria colocar ainda, enfim, e esses teus argumentos vão sendo construídos pelas várias perguntas que você coloca e por esse contexto que você vai trazendo, né, de todo o processo de mercantilização da educação. Posso citar mais um exemplo aqui, que justamente há uma semana atrás estava com um grande grupo aí de educação e inovação, pensando justamente quais são as dores das empresas, né, sempre acusando a educação. E aqui eu acho que tem alguns empresários, né, talvez no meio produtivo, mas quais são as dores da educação? Quais são as dores do setor produtivo, né? Então é um sujeito egresso, em formação, em nível de educação superior, que chega lá no cotidiano da atuação profissional e que não está disposto mais a aprender, a se ressignificar. Eu entendo que essas dores são as dores são as queixas, né? E elas revelam algo. E aí também nós temos que provocar e colocar o dedo também nesses, enfim, empreendedores ou nesses empresários, o quanto que os seus colaboradores têm parte na definição do que é a formação que eles desejam, né? Então, esse processo que ele é interativo e nem sempre a produção do significado é em função do que eu quero que ele interprete o manual e que opere a máquina. Mas em tudo isso tem toda a subjetividade da minha relação com o mundo do trabalho, não só com o mercado do trabalho. E estudando jovens, nós vemos que os sentidos estão sendo deslocados. E como mãe também, né, as minhas filhas rechaçaram a possibilidade de serem servidoras públicas.
não quiseram fazer concurso nenhum. Claro que meu sonho era que elas fizessem, porque eu estaria tranquila, porque, enfim, a questão da estabilidade. Porque só por uma justificativa, porque elas não queriam fazer a mesma coisa o resto da vida. E elas têm essa dimensão daqui, a juventude está vibrando nessa frequência, na dimensão de fazer o que gosta, de ter parte e ser corresponsável pelas coisas que está fazendo. E nem sempre a materialidade, que é o retorno do trabalho, tem que ser a grandiosidade de um super salário, mas um salário para sobreviver, para ter a sua mobilidade, para conseguir ter os seus consumos culturais. Mas, enfim, esse parênteses. E nesse encontro, dizia um dos reitores de uma das instituições dessas, né? Ele disse, ok, a UX tem os cursos premium, é uma universidade comunitária, mas nós aqui, né, ele se referia à sua instituição, nós somos uma empresa e os nossos alunos são nossos clientes. E o nosso investidor está lá em Singapura, e se eu não apresentar resultado, ele vai brigar, porque o dinheiro que ele investe aqui, ele quer de volta lá. Então, nós entendermos todo esse movimento, né? Onde é que está essa ética, onde é que está essa virtude cidadã que nos leva a fazer essas escolhas. E essas coisas estão acontecendo do nosso lado, mas o nosso olhar está tão cansado, as nossas lentes estão tão embaçadas que nós não enxergamos. Não era meu propósito ter entrado nessa exemplificação de coisas do cotidiano, mas para compreender o quanto que o que você está trazendo na tese tem uma dimensão elevada de caminharmos em direção à conquista da vida boa. E a vida boa nem sempre é estar nas mais altas funções de uma fábrica, por exemplo, nas mais altas funções de uma organização. Voltando então assim, a algumas anotações que eu trouxe aqui. Então, essas questões que você traz do contexto, elas são contextualização, mas elas precisam ser contextualizadas. Sim, nos inspiramos na educação finlandesa, que na década de 50 os estudantes passavam fome. Quando é que eles começaram a fazer a virada? Quando eles instituíram o almoço gratuito na escola, quando eles instituíram a merenda escolar. Quanto tempo de direito à educação em que merenda escolar é, digamos assim, efetivada na legislação brasileira? Né? Nós temos 2 décadas, um pouco mais. Eu sou uma professora do tempo que nós tínhamos que emprestar o nosso carro para ir buscar a merenda escolar, para ir buscar o gás, nós fazíamos vaquinha para poder fazer o lanche na escola. Bom, mas voltando então, no seu estilo de escrita, o Carlos encharca o leitor de conceitos, e muitas vezes, Carlos, em uma mesma página, dado o elevado grau de encharcamento que você tem com o próprio texto, você não é tão generoso com o leitor, né? Então, eu acho que as notas de rodapé, em algumas situações, elas podem acontecer. Por exemplo, lá na página 30, você traz estado consciente, fenômeno da consciência, ecologia da consciência, desenvolvimento da consciência. Só para citar alguns exemplos, mas que talvez desenvolvendo ou publicando em partes, ou mais do que um livro da tua tese, ou vários artigos dela também, esses conceitos possam ser desenvolvidos e, enfim, conquistar a generosidade com o leitor. Aí, na abertura da tese, você anuncia, né, na nota 11, sobre a pedagogia radical, mas você não apresenta nada sobre ela. Então, assim, a gente faz 90 e tantas páginas e a pedagogia radical, ela entra como um conceito anunciado que vai ser desenvolvido no capítulo 2. E talvez valesse a pena trazer algo, assim, para que o leitor vá fazendo essa leitura já com esses, enfim, com um pouco da degustação do que é o conceito. Em algumas páginas, tem alguns, não sei se foi impressão minha na minha leitura, mas um vocabulário que ele suscita uma certa contradição. Exemplos, lá na página 34 que você coloca que as origens profissionais, e aí eu digo assim, talvez sejam as origens profissionais que traiam o próprio autor do texto. Você fala de um sujeito, um ser emancipado, capaz de concorrer na sociedade pela sua sobrevivência e de desenvolvimento a ponto de não ser manipulado.
E aí eu pergunto, assim, um ser emancipado precisa competir? Então, são esses pequenos detalhes que talvez uma revisão nesse sentido, e a gente pode conversar em outros momentos para, enfim, trocar um pouco das impressões mas isso são breves lapsos. Então, o texto está muito bem escrito, tem uma maturidade intelectual, tem uma articulação bastante importante com os conceitos, né, dessa imersão que você teve. Contudo, ele ainda tem aquele, como eu disse, né, a originalidade do texto e o seu perfil de escrita, que fala certamente, com certeza, né? Então tem algumas coisas que podem ser suavizadas, que nem sempre são nessa certeza de todo. Eu acho que já falei dessa questão, que eu acho que é importante definir de que educação você está falando, e a relação se é uma educação escolarizada ou se é uma educação que perpassa todos os percursos do sujeito. Quando você vai fazendo as afirmativas, né, ainda nesse movimento de contextualização, que, enfim, coloca em causa, né, a democracia e a sua relação com o capitalismo e o liberalismo, problematiza se isso se eles podem conviver, né, e o que isso nos leva, enfim, a sociedade a ficar cada vez mais longe de atingir o ser humano virtuoso. Seria interessante talvez colocar justamente as relações de interdependência, porque essa sociedade é formada pelos indivíduos, né, que a compõem, ao mesmo tempo que os indivíduos são formados pela sociedade. E aqui eu faço mais um parênteses. Enfim, nós estamos aí vivendo vários comitês de emergência na cidade, no país, para definir o que é que nós vamos fazer em função da pandemia que nos acomete. Se nós pararmos para pensar no que está acontecendo atualmente, né, eu acho que muito providencial, queria dizer para os colegas que estavam reunidos lá, vamos lá assistir a banca do Carlos, porque tem algo aí para a gente pensar. O que esse vírus nos provoca, né? O que a gente aprende com esse processo todo? Nós tivemos um tempo de globalização em que as fronteiras se abriram. E nós tivemos uma liberdade de circulação pelo mundo todo. Mas alguns definiram que não é todas as pessoas que podem ter essa mobilidade, e algumas fronteiras se fecharam e não aceitaram, algumas nações se fecharam e não aceitaram os cidadãos vindos de determinados países porque eles não eram bem-vindos. O que esse processo que nós estamos vivendo aí com o coronavírus nos faz? Ele nos faz fechar as fronteiras, né? Quantos países já fecharam as suas fronteiras? Ele nos faz voltarmos para o interior da nossa casa. Ele faz uma outra coisa muito séria, ele nos impede do toque, do contato mais direto. O que a gente aprende com tudo isso? Nós podemos seguir todas as determinações, para vocês terem uma ideia, na função de pró-reitora acadêmica, tem que cuidar da graduação, né, dos nossos, são quase 20 mil alunos, vamos ter aula, vamos ser suspensas, não vamos ser suspensas. Eu praticamente não dormi porque os professores, foi assim, o WhatsApp praticamente a noite toda. Então, nós podemos seguir todas as determinações, o conselho diretor, a fundação da universidade, a pró-reitoria, pode emitir as orientações. E nós vamos seguir todas elas. Mas qual é o nosso estado consciente sobre isso que nós estamos vivendo? O que isso nos provoca? Desenvolve criticidade, nos acomoda, talvez para tomar um distanciamento, limpar as nossas lentes e olhar e sentir o que nós estamos vivendo. Então, essas relações de interdependência, esse evento coronavírus, ele afeta toda a organização social e econômica do mundo inteiro. E isso tem a ver com as relações de interdependência. Algumas afirmativas, assim, eu vou trazer agora, quase finalizando, né, porque são mais comentários da própria leitura. Mas, por exemplo, assim, muito pouco se pode encontrar de material de pesquisa no âmbito da pedagogia ou no âmbito do ensino. Então, se nós olharmos, por exemplo, para esse programa, né, nos seus 12 anos,
O tanto de pesquisa que já foi produzido, olhando para o cotidiano e olhando para a história, o cotidiano na história, né, da educação, da região, nós temos muitas pesquisas, né, só tendo por base esse programa. Então, é muito contundente dizer que muito pouca pesquisa tem sobre isso. E talvez o que não haja, né, o que está muito evidente são as pesquisas que justamente não olham, digamos assim, não abrem esse cotidiano, não escavam esse cotidiano para ver como é que estão as relações no âmbito das instituições, como as pessoas percebem essa relação. Então, essa dimensão de percebido, né, de como é que eu significo a experiência que tive a partir de uma orientação oficial, é que pode nos dar o que de fato está sendo importante, o que de fato está reproduzindo ou está rompendo com aquilo que vem acontecendo. Bem, a educação como produto é uma afirmativa bastante forte, né? Tem um item todo sobre isso. Evidentemente que nós estamos adentrando, eu falo no contexto brasileiro, mas também mundial. Cada vez mais a educação está virando um commodity, ela está sendo mercantilizada. E aí, quando nós fazemos isso com a educação, e a educação institucionalizada, nós também estamos tornando os percursos das pessoas como produtos, né? Estamos determinando quais são os percursos que as pessoas têm que seguir. Eu lembro do meu período eu fui bióloga, não sou mais bióloga, mas eu fui bióloga. De todas as coisas que eu tinha na universidade que eu queria estudar e queria ler, mas eu tinha que estudar aquelas coisas para aquela prova e memorizar todo o ciclo de reprodução das samambaias. Então, será que essa dimensão de discutir os currículos, né, como que os currículos eles podem acolher rotas de desvio nos seus processos? Como que nós podemos possibilitar as escolhas para que nós nos constituamos humanos, né, no próprio processo de humanização? E aí nós temos os elementos reguladores externos, por exemplo, as políticas educacionais, que ingessam tudo isso e não permitem. Agora, o teu texto, né, a tua tese, ela faz um apelo, mesmo que não de modo direto, você não faz uma problematização das políticas de regulação da educação, seja da educação básica ou da educação superior, mas o teu texto ecoa isso. Quando você traz a questão da linguagem, né, falando do próprio método, e cita a Nadia Herman, acho que aqui deixou, assim, o texto ele suscita uma conversa com todo o conceito de diálogo, com todas as concepções de diálogo. Você abre a tese com o Buber é o pai da filosofia do diálogo, né? Então, toda a dimensão da linguagem, ela perpassa por essa questão do diálogo. E não estou dizendo isso aqui para que você incorpore a tese, mas é algo que pode ser desenvolvido no âmbito de... Aqui o texto está dizendo que é importante ser considerado até nós chegarmos numa dimensão de meditação na educação, para nós chegarmos ao vazio. Talvez estejamos chegando ao vazio nesse momento, seria uma pergunta também que eu colocaria. Será que isso que está acontecendo no mundo agora está nos provocando a nos esvaziarmos dessas coisas que nós nem sabemos porque que estamos colocando aqui para dentro, ou que nós estamos entregando sem termos pedido, estamos integrando sem nós termos pedido. Então, essa questão do diálogo, eu penso que poderia ser. Eu acho que os diagramas que você construiu ao longo da tese também, eles são muito elucidativos, eles são didáticos, eles conferem autoria no texto, mesmo os diagramas que você adaptou do autor, né, professor Agostinho, eles trazem isso. E aí você reagrupa, né, e categoriza os construtos, né, em 4. E aqui eu desafiaria, não seria possível nomear esses construtos, porque você fez por aproximação, mas se eles fossem nomeados, eu acho que confere um passo além do que o próprio autor original trouxe nos textos. Tem
uma afirmação aqui que me chamou a atenção na página 101, que é: o que se vive no senso comum é de uma inconsciência muito grande. Então, a pedagogia radical, né, com as suas provocações, quando ela traz as temáticas radicais, será que ela não pode oportunizar que esse senso comum sendo manifestado, sendo expressado, ele possa ser compreendido, eu não digo compreendido, mas ele possa ser interpretado a partir do que vivem as próprias pessoas, né, em relação a esse fenômeno? E aí, evidentemente, aqui eu faço uma conexão com o Paulo Freire, porque é um pouco isso, né? Se nós não expressamos os limites explicativos que nós temos sobre a realidade que vivemos, nós talvez nunca cheguemos a superar esses limites explicativos, que é isso que o Paulo Freire nos desafia. Eu acho que teria assim, algumas coisas mais que eu poderia situar aqui, Carlos, mas quero dizer que é muito bom assim, ver esse movimento todo que você trouxe. Vou reiterar, assim, esse capítulo 2, das 185 páginas, em que você faz uma entrega, se encharca da teoria e faz a tradução e a argumentação de 28 obras, né, nessas 185 páginas. Eu acho que é um contributo para a área da educação, para a área da gestão das políticas públicas e até para a própria história da educação. Como disse a professora Marildo, você inaugura, digamos assim, um novo descritor, talvez nas nossas buscas, nos bancos de tese e dissertações da CAPES, pelo que eu tenho que te parabenizar os teus orientadores e dizer que essa tese, por fim, né, ela não é só esse amontoado, né, de palavras. Eu poderia ter contado as palavras também para dizer, ter pesado a tese, nós temos um número de páginas, mas ela é acompanhada do ser humano, que é o Carlos. As pessoas que estão aqui conhecem o Carlos e sabem do quanto que o Carlos é uma pessoa que é inconformada com as coisas por ela só, e também um ser, você disse assim, quando traz uma criança ao mundo, né, os pais dizem que querem contribuir com o amor ao mundo. E o Carlos é um ser de amorosidade. Então, Carlos, eu fico muito feliz com essa tua trajetória, de tu ter feito todo esse enfrentamento, viver fora do país sozinho, com aluno, sozinho não, né, a aluna o acompanhou sozinho, ou mesmo que estivesse acompanhado, fortalece a nossa identidade nacional, mas também produz muitas saudades. E você fez o movimento de ida, fez o movimento de volta, fez a adaptação e nos entrega essa tese hoje. Parabéns, Carlos. Obrigada pela oportunidade da leitura.